Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Estamos à Rua 7 de Setembro, 830, bem no centro da cidade. Hoje estamos recebendo mais uma vez para um bate-papo, perguntas, respostas que provocam nossa reflexão, nosso querido Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um Despertar. Olá, Theo. Olá, nossos amigos e amigas, telespectadores. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e conosco também. Assim seja. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas para o Jorge acerca da Bíblia, né? A gente tem essa noção de que a Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo, né? Um dos mais consultados também. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte, Jorge. Se a Bíblia é o livro mais lido do mundo, por que ainda existe tanta divergência entre as religiões cristãs acerca das suas interpretações? Você citou uma expressão bastante interessante que já responde à sua indagação. Divergência de interpretação. Mas e aí, como que nós vamos fazer para poder homogeneizar essa interpretação e se evitarem esses conflitos interpretativos, dogmáticos, teológicos, religiosos? O que fazer? Bom senso. Mas como devemos usar o bom senso? Aí nós nos recordamos que o apóstolo Paulo, certa feita, ele havia dito sobre uma regra de interpretação, segundo a qual nós não poderíamos nos apegarmos à letra que mata, mas ao espírito que vivifica. Porque muitos há aqueles os que, lendo aquele conjunto de palavras, não conseguem extrair a essência, a simbologia por detrás daquelas palavras, daquelas expressões. Fica só na parte literal. Só na parte literal. E aí há um grande problema. Até mesmo a nível jurídico, o jurista que se apegar às letras frias da lei e tentar aplicar do jeito que está ali, ele vai cometer injustiça. Complica. Então, é preciso o quê? Um jogo de cintura, bom senso, é preciso um jogo ou um conhecimento de hermenêutica, que é a ciência que trata das regras de interpretação. Até a hermenêutica visa, Theo, chegarmos a uma interpretação mais próxima da verdade, mais próxima da coerência. Então, essas divergências que ocorrem entre religiões que acabam absorvendo o seu substrato para a sua doutrina, para a sua religião, do mesmo livro, da mesma fonte, que é a Bíblia, e tem essas colchas de retalho que são as diversas religiões, é preciso que se chegue a essa regra de hermenêutica, para que se chegue a um consenso. Ô Jorge, você acredita também que nas religiões, suponhamos, eu vou num culto, eu vou na missa, eu venho na palestra espírita, aí tem a pessoa lá na frente que vai passar as informações, vai fazer a leitura da Bíblia e vai trazer pra gente algumas informações. Seria o caso também, eu acredito que muita gente não faz isso, não sei qual é a sua opinião, de chegar em casa, repassar aquele texto, ler, procurar, pesquisar e fazer isso. Isso não ajudaria também na questão da interpretação da própria pessoa que foi lá e assistiu aquela palestra bonita, falou bonito, mas vamos ver o conteúdo do negócio depois, como você diz, né? Fora da letra que mata, mas procurar o espírito nessa situação. Sem dúvida alguma, Theo, mesmo porque nós temos que entender que estamos na universidade da vida. Todos somos alunos. Mesmo aqueles que se colocam na condição de pregadores, oradores, palestrantes, eles não são os detentores da verdade. Eles estão ali simplesmente exteriorizando um conhecimento no qual eles se basearam numa fonte. Mas temos aí o viés de interpretação pessoal, individual. Às vezes não sabemos se aquele palestrante, se aquele orador, se aquele pregador, se o que ele está colocando ali, se tem algo muito de pessoal dele. E tem. É aí que começa a surgir os problemas, se de repente essa pessoa tem uma linha ideológica que ela quer, de certo modo, subliminarmente falando,
passar para o seu público, para que seu público compre Aham. aquela sua ideia, Aquela ideia. sua ideologia. Então, aí que está o problema, é descobrirmos por detrás daquela fala qual é a ideologia. E aí, já que somos alunos, nós temos que estudar em casa também, temos que fazer o dever de casa, que é a pesquisa. Aham. A tarefa, né? A tarefa Vamos de fazer casa. uma tarefa, Não né? basta virmos aos centros espíritas tão somente e ficarmos ali como passarinhos recebendo no bico por parte dos pais que sustentam os seus filhotinhos sem que nós ali façamos o nosso esforço. Aham. E lembrando que os passarinhos, quando chega a hora, já joga fora do ninho, né? Já emplumaram, É. já adquiriram a maturidade, então já está na hora de alçar voo. É. A gente tá chegando já no final do nosso primeiro bloco, mas eu ainda tenho uma questão para você. Nessa questão da interpretação, você acha que dentro de uma religião existem várias interpretações ali, vamos dizer, puxar a sardinha uma hora para esse lado, outra para aquele lado, independentemente de falar do mesmo texto? Sem dúvida alguma, Thelma, sem dúvida alguma. Isso nós vemos, por exemplo, dentro do próprio segmento religioso, no qual nós estamos inseridos, no Espiritismo, sem qualquer crítica, mas há divisões, subdivisões de entendimentos em relação a determinados tópicos. E isso acontece com todos os outros segmentos religiosos, porque tem um líder que pensa dessa forma, outro líder dentro do mesmo segmento religioso pensa desse modo, e assim sucessivamente. E aí é a hora que forma aquela torre de Babel, que ninguém mais se entende. Ninguém fala a mesma língua. Exatamente. Então nós precisamos buscar o quê? A coerência, a unidade. A unidade. E isso parte dessa tarefa que a gente falou depois que assistir alguma coisa, chegar em casa e fazer alguma coisa, né? O próprio Cristo havia dito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que se conhece a verdade? Através do palestrante? Não, ele tem a verdade dele. A verdade é uma só. Nós temos que extrair a essência dessas falas e irmos buscar essa verdade. Então, e a busca da verdade é um trabalho que demanda esforço, empenho, e às vezes aí, transpiração. E tem muita gente que não quer trabalhar, né? Tem muita gente que acha que é só na inspiração, mas tem que ter muita transpiração também. É verdade. Jorge, essa questão de interpretar, eu posso chegar em casa, como que eu faria? É que a gente está chegando no final desse bloco, vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, porque eu vou lá, eu escuto a sua palestra. Aí eu gostaria que você desse uma dica. O que a pessoa chegar em casa, o que ela poderia fazer para tentar melhorar, tentar aprimorar aquilo que você passou, que a pessoa ouviu, e agora ela tem ali o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a própria Bíblia para pesquisar. No próximo bloco você responde essa pergunta pra gente. Porque a gente vai fazer o nosso primeiro apoio cultural, a gente volta já já na sequência do programa Despertar de hoje. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão. Estamos fazendo algumas questões para o Jorge acerca da Bíblia, das interpretações e como cada religião, superficialmente estamos falando aqui, trata essa questão de interpretação. No final do bloco anterior, deixei para você a pergunta, a pessoa assiste a sua palestra, aí ela chega em casa e fala, nossa, eu gostei daquela palestra do Jorge. E eu gostaria de me aprofundar mais no assunto. Qual seria uma dica que você daria? O que a pessoa pode fazer na hora que chegar em casa? Porque, tudo bem, você falou tudo. Falar, mas o Jorge sabe tudo. O Jorge, né, é o bom. Eu vou ler aqui, o que eu vou achar mais aqui? Como que eu vou fazer? Qual seria a sua dica? Primeiramente, nós temos que delimitar o assunto que foi explanado. Qual foi o assunto? Reencarnação? Deus? Comunicabilidade? Imortalidade, enfim, delimitemos o assunto. Se aquele assunto me interessou e eu quero aprofundar, eu preciso então, simplesmente, delimitado o assunto, ir às obras. Pegar as obras que tratam desse tema, desse assunto, e não ficar somente numa obra.
Eu preciso ter uma obra e outras mais que tratam daquele mesmo assunto para eu fazer o quê? Comparação. Chegar num consenso. E aí eu alinho essas diversas fontes e ali então eu trabalho a construção de um conhecimento. E o curioso, que eu acho bastante, muito importante também, é depois que você fez aquela leitura, comece a escrever aquilo que você entendeu. Então você vai pegar a fonte e outras obras que tratam do mesmo tema. Você vai ler todas elas, aquele tema delimitado. O assunto, não é? Todas as obras. Também, se quiser, melhor ainda. Mas já que você quer se especializar, se aprofundar naquele assunto que você achou interessante, pegue lá 3, 4, 5 obras que tratam do mesmo tema, vá ao capítulo, selecione e comece a estudar aquilo. Feito aquele estudo, comece a escrever o que você entendeu. E aí você vai ter ali um material amalgamado, ou seja, em que você extraiu o seu pensamento sobre 3, 4, 5, 6 obras que tratam do mesmo assunto, porém com visões diferentes. É muito importante. E nesse caso cai muito bem a calhar a questão do programa que a gente tem aqui às sextas-feiras, que é o Pinga Fogo, né? A pessoa, depois de fazer uma questão como essa, tem alguma dúvida, acompanhar um programa desse ao vivo, não só no CEAC, alguns outros centros também nas redes sociais deve ter algum programa como esse, mas a gente tem toda sexta, a partir das 2h30, a pessoa eu fiquei com uma certa dúvida naquilo, como você disse, pontua, vem num programa como esse e faz a pergunta, né, Jorge? Exatamente. E além de fazer a pergunta, obviamente você vai ser ali atendido nas suas necessidades em termos de dúvida em relação àquela questão que você formulou. Mas não pare por aí. Já vista que o aprendizado, Theo, ele é constante, é ininterrupto. Ninguém é dono da verdade, mas através desse esforço, desse empenho, nós poderemos chegarmos próximos a essa verdade. E talvez até atingirmos a verdade. E você falou aí sobre estudo, sobre a gente estar constantemente aprendendo. Eu já comentei com você, né? Já comentei em alguns programas do SEAC, que eu vi uma entrevista de um rapaz uma vez lá falando que ele era da doutrina, mas a doutrina já não estava conseguindo mais alimentar ele, abastecer ele, aí ele saiu da doutrina. Nem lembro que religião que ele falou que estava. Não dá para chegar num ponto de a doutrina não abastecer mais com conhecimimento, né, Jorge? Não dá pra falar só da doutrina, de outras religiões também. Ele estava falando especificamente da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Poxa vida, hein? A pessoa, para falar uma coisa dessa, dizer que já não estava mais se sentindo preenchido pela doutrina, talvez por conta na concepção dele, não sei qual foi o contexto aí, a fala, esgotou para ele tudo aquilo que ele gostaria de saber, já não tinha mais novidade, mostra que a pessoa realmente não aprendeu absolutamente nada, especialmente por lhe faltar a virtude da humildade. Está mostrando o contrário, né, Jorge? Totalmente o contrário, a virtude da humildade. Só para início de conversa, faltam outras virtudes aí. Sócrates, o grande filósofo grego, um dos maiores pensadores da antiguidade, dos tempos de hoje, que é estudado até hoje nas universidades, e ainda não conseguimos compreender na totalidade o pensamento desse filósofo, do alto da sua humildade ele havia dito: hoje sei que nada sei. Porque ele se defrontou com a gama infinita de conhecimento que é impossível numa única vida você dizer sei tudo. Em relação à doutrina, a mesma coisa. Há muitas coisas para se estudar e se aprender. O próprio codificador Allan Kardec, ele havia dito, e eu não esgotei o assunto, há muito mais coisas. E é interessante que na medida que a gente vai estudando e vai aprendendo, parece que a gente quer mais e mais e mais. É um caminho que não tem fim, o ato de se estudar, né? Tanto a doutrina quanto alguma outra coisa que a pessoa tem interesse, então ela nunca vai esgotar um assunto, né, Jorge? Jamais. Eu gosto muito de estudar. Adoro as minhas melhores companhias são os livros. São os livros. Tenho mais de 600 volumes em casa e já li, digamos, 70% disso. Só que aí eu preciso... falar que alguns você já leu mais de uma vez, né? Aí que eu ia falar para você. Eu vejo lá o que eu já li há 2, 3, 4, 5 anos, preciso reler. Para dar aquela refrescada, né? Para voltar novamente a compreender o que aquilo, que aquela obra estava querendo me dizer. Porque naquela primeira vez eu não assimilei tudo. Na segunda eu já vejo que tem outros pontos, outras ideias, outros assuntos, outros temas que, embora eu tenha lido na primeira vez, estou vendo de outra forma.
E se eu fizer isso na terceira e na quarta, Sempre vai ter alguma coisa. sempre vai ter uma novidade. Sempre tem um ponto a mais. O Divaldo Pereira Franco, que desencarnou esse ano, em maio desse ano, foi um grande líder espírita, ele, quando esteve aqui em Bauru, isso ali na década de 90, ele já estava na 17ª leitura do Livro dos Espíritos. Eita. E ele disse, mesmo na 17ª leitura, ainda estou aprendendo. Então esse camarada que falou que já sentiu um vazio dentro da doutrina, porque talvez, não sei qual foi o contexto, tenha dito que não tinha muito o que ver além daquilo que ele já viu, é uma pessoa totalmente vazia que está faltando aprofundamento, é uma pessoa de superfície. Só está por estar, né, nos bancos da doutrina. Ou né? seja, ela entrou no espiritismo, mas não permitiu que o espiritismo entrasse nela. Ô Jorge, tem uma outra pergunta aqui, ó. Quando alguém diz que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos entender isso literalmente ou como uma expressão de inspiração divina mediada por autores humanos? Essa segunda opinião. Né? Não é com o devido respeito, a palavra de Deus dada diretamente, como se ele estivesse escrevendo ali. E aí, então, Nenhum médium conseguiria fazer como o Chico fazia com os espíritos, com Deus, né, Jorge? É impossível. O Jesus é considerado o médium de Deus. Ele espelhava o pensamento de Deus. Então, tudo que ele falava, ele próprio, assim o dizia. Eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai. Então, tudo que ele estava trazendo para nós, ele era o espelho que refletia o pensamento de Deus. E nessa questão aqui, inspiração divina mediada por autores humanos, pode ter alguma coisa a mais de humano do que de divino nessa situação? Muito. Em alguns momentos? Muito, muito. Para um livro só, como o caso da Bíblia, você verificar que tem dezenas e dezenas de traduções diferentes, cada tradução tem aí a mão, a ideologia, o pensamento daquele tradutor. Tanto que há uma tradução da Bíblia, que se você for lá em Deuteronômio, salvo engano no capítulo 17, que trata quando Moisés proibiu o seu povo hebreu de confabular com os mortos, através dos médiuns ou pitonisas. Porque eles trouxeram essa cultura lá dos egípcios que consultavam os mortos. E aí ele proibiu, porque isso começou a virar o quê? Um comércio. Virou bagunça, né? Virou bagunça, então ele teve que proibir. Você só proíbe algo que existe, que existe, né? Assim, é claro. Senão... Eu não posso proibir você de voar com os seus braços, né? Você não entendeu? consegue. Então, numa tradução nós vimos que colocaram ali que ele proibiu que o povo hebreu tivesse contato com o espiritismo. O espiritismo não existia naquela época, o espiritismo é do século XIX. Ele nasceu em 1857. Nós vamos fazer mais um intervalo, vamos para mais um apoio cultural, voltaremos na sequência com o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão acerca de algumas questões sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. A gente volta já já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão, fazendo algumas perguntas para ele acerca da Bíblia. A gente falou aqui sobre essa inspiração, né, mediada por autores humanos. Como que a gente pode começar a procurar uma versão? Porque são várias, né, Jorge? Traduções existem, não sei se dá para dizer milhares, mas tem muita coisa. Como que a gente pode estudar para encontrar uma que esteja o mais próximo possível daquilo que realmente foi escrito lá atrás, com o que realmente a pessoa que escreveu quis dizer, o mais próximo daquilo? Eu, particularmente falando, eu uso a Bíblia de Jerusalém. É uma tradução que procura estar a mais próxima da fonte, da origem. De modo que, na medida que você vai lendo, tem remissões de rodapé em que eles vão explicando certas passagens, certas expressões. Isso facilita a compreensão. Coloca a gente no tempo para saber por que aquilo estava acontecendo, né? Exatamente. Porque tem gente que quer usar o que está na Bíblia naqueles anos lá atrás, no dia de hoje. Aí não tem como algumas coisas, né, Jorge? Não dá, nós temos que fazer a chamada interpretação contextual. O que é interpretação contextual? Temos que viajar no tempo e no espaço, tentarmos entender quem é aquele povo, qual era a sua cultura, o porquê que foi escrita a Bíblia, de que modo. Então, você está vendo? São interpretações que você faz com base no contexto daquele povo, daquela época. E como fazemos isso? Temos que procurar apoio na história. Aí vem à tona aquilo que nós falamos no primeiro bloco, da necessidade de termos essa tarefa em casa, de pesquisa, de estudo mesmo, de queimar a pestana e fosfato. Então, se você tentar traduzir o que está escrito ali na Bíblia com base no contexto atual, você não vai chegar a lugar algum. Né? Não vai chegar a lugar algum. Então precisa ter assim bastante sensatez, bom senso, para você poder entender o que está ali. Porque se você aplicar aquilo à literalidade, fatalmente você vai cometer injustiças. E muita injustiça. E tem uma outra pergunta aqui, ó. Como explicar que a Bíblia seja tão difundida e, ao mesmo tempo, tão pouco praticada, especialmente em ensinamentos como amar ao próximo como a ti mesmo? Porque todo mundo fala a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, a Bíblia aquilo. Mas só que muitas vezes, ali na hora das obras, não é bem o que se reflete, né, Jorge? Nós temos que entender a Bíblia como tendo duas partes. O Velho e o Novo Testamento. O Velho retrata a história, a epopeia dos profetas. E o Novo Testamento nós temos ali o início com o nascimento de nosso Senhor Jesus, depois Atos dos Apóstolos, depois em Paulo convertido, e assim sucessivamente até terminarmos ali no Evangelho de no Apocalipse. Então, Thelmo, no Velho Testamento nós vemos ali o aspecto mais histórico da questão. O aspecto mais fenomênico. Com Jesus nós vemos o quê? Nós somos apresentados a um Deus bondoso, misericordioso. Jesus vem com a linguagem do amor, da bondade, da caridade, da moralidade. É a boa nova do Senhor. É a proposta de Jesus. A mudança do coração humano através daquela sua sementeira, a sua boa nova, o seu evangelho. Então, para que nós possamos de fato alçar voos no campo de nossa espiritualidade, nós temos que nos apegarmos à fala de nosso Senhor Jesus Cristo e exercitarmos, obviamente. E é nesse ponto, a gente já está caminhando para o final, que eu queria chegar. Porque muitas vezes, quando você conversa ali com uma pessoa comum que vai ou na missa ou no culto, que está só discutindo ali, muitas vezes as pessoas citam mais o Antigo Testamento com algumas colocações da questão de não trabalhar no sábado, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, do que as próprias falas de Jesus. Poucas vezes você vê citações sobre as situações de Jesus, você vê mais sobre o Antigo Testamento. Parece que o pessoal lê mais o Antigo Testamento, Jorge? O Antigo Testamento nós estamos vendo a forma que foi estabelecida para que os israelitas se submetessem toda aquela legislação civil e divina. Divina, os 10 mandamentos. Civil, aquela realizada por Moisés para estabelecer ali um padrão de comportamento. E
com Jesus nós vemos o quê? Nós vemos a essência como que a nos mostrar que se quisermos alcançar o reino dos céus, que era a proposta de Jesus que nós alcançássemos, teríamos que trilhar o caminho que ele estava traçando para nós, porque ele havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através dessa trilha que eu estou aí traçando para vocês. Então o nosso GPS para chegar lá é Jesus, né? É Jesus, não tem outro. Não tem outro ser que nos leve até Deus, senão o caminho traçado por Jesus. Ô Jorge, e nesse finalzinho aqui, existe uma maneira correta de se ler a Bíblia? Um jeito de consulta? Abre-se ao acaso? Procura alguma... Claro, tirando o fato de, quando a gente vem numa palestra, vai procurar um trecho lá específico. Mas tem alguma outra maneira? Eu tô ali e falo, eu vou ler a Bíblia. Como seria? Como você faz, por exemplo? Depende da intenção. Se a pessoa quer só se aprofundar num assunto, por exemplo, vamos lá no Velho Testamento, quero ler sobre as profecias relacionadas à vinda do Messias. Vou lá no livro de Isaías, que fala muito sobre Jesus, sobre isso, a vinda de Jesus. Vou lá em Isaías. Quero conhecer como que surgiu a questão da legislação, a questão do povo hebreu, etc. e tal. Vou lá no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Agora, se eu quero conhecer a Bíblia como um todo, eu particularmente estou relendo a Bíblia pela 3ª vez. Eu inicio do ela... início e vai até o fim. Do início até o fim. De 0 até o final. Mas não você dá umas paradas, refletidas? A leitura é muito lenta. Entendi. Porque eu faço com outras obras ao redor, ou hoje, através do instrumento celular, o Google, a gente faz pesquisas. Consultas, né? Faz várias consultas para poder entender. E aí eu faço anotações ali no rodapé, ou no frontispício, ou seja, na parte superior da página. E essa é a minha forma de estudar. E aí eu consulto aquilo eventualmente. Entendi. E às vezes faço algumas anotações num caderno para que aquilo sirva de material para palestra. Entendi, para consultar futuramente, né? Futuramente. Chegamos ao final, quando o papo é bom, né, o tempo passa, então nós chegamos ao final de mais um programa Despertar. Jorge, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, Theo, e a todos vocês, os nossos amigos e amigas telespectadores. E na semana que vem nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!